Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Nossa reflexão hoje se dará sobre um fenômeno que nós temos notado e que tem, pelo menos a meu ver, crescido no mundo evangélico brasileiro atual. É o trânsito eclesiástico. É muito comum pessoas se filiarem ou começarem a frequentar uma igreja, ficam ali algumas semanas ou alguns meses, depois vão para outra, e depois para outra, e depois para outra, sem parada. E quem sai não faz muita falta, porque logo chega alguém, mas que também não vai ficar, e assim por diante. O que nós queremos discutir é o seguinte, que nós temos muitas igrejas no Brasil, isso é um fato, amém, glória ao Senhor. Eu, quando criança, me lembro muito bem que em cada esquina do meu bairro havia um bar. Hoje não há mais. Em quase todos os quarteirões do meu bairro tem uma igreja, ou mais de uma. Glória a Deus! Houve uma mudança substancial na nossa sociedade para a glória do Senhor Jesus. Mas também houve uma mudança no comportamento dos crentes. Eu conheço gente que está na mesma igreja desde que se converteu, ou que nasceu lá, no caso dos históricos. Não sente motivação para ficar trocando de igreja. Diferentemente dos crentes novos que parece não tem parada, não criam raiz, não assumem compromisso, porque você não pode contar com eles. Eles estão hoje, amanhã não estão mais, e estão em outro lugar, em outro. E isso tem me perturbado a mente. Afinal de contas, é isso que Jesus quer? Em Efésios, o apóstolo Paulo faz uma severa advertência, que com certeza você vai ver em detalhes na matéria do Zeca, contra ser agitado como menino e levado ao redor por ventos e doutrina. Não estou dizendo que as igrejas que estão por aí, diferente da minha, sejam ventos e doutrina. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acabei de louvar o Senhor pela quantidade de igrejas que temos nos quarteirões da nossa cidade e do nosso país. Agora, que existem os ventos de doutrina misturados com essas igrejas, é lógico. Então, não seria o caso dos crentes terem mais cuidado, né, e permanecerem de maneira um pouco mais comprometida e compromissada com o evangelho, com a palavra e com a liderança da sua igreja? Esse povo está em busca do quê? Da igreja perfeita? Com certeza não. Sabe muito bem que ela não existe, não aqui no mundo. Até por conta deles mesmos. Enquanto eles agirem assim, a igreja jamais será perfeita e jamais será aperfeiçoada. Agora, como lidar com esse fenômeno que é crescente e como não ficar só, como eu estou fazendo agora, acusando os crentes novos e dizendo, como a igreja da minha infância era boa. Ela teve cada absurdo que você não faz ideia. Tem algumas coisas que a igreja da minha infância fez que acho que até o diabo se escandaliza. Então, não se trata de saudosismo, não. Se trata de buscar uma resposta. Afinal de contas, é sadio esse movimento, esse trânsito eclesiástico, ou isso traz prejuízo para a causa do reino, para a causa do Senhor Jesus, o pastor da igreja? Está no ar o Vejam Só. Olá! Começa agora mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. E é muito bom estar aqui e o tema de hoje vai ser útil para todo mundo e você com certeza quer conhecer os nossos convidados. Conosco, mais uma vez, o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, parceiro do Vejam Só. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos. Paz e graça. Paz e graça, pastor Heber. É um grande prazer estar aqui novamente, né? Fazendo parte desse programa maravilhoso aí. E a Igreja ao Deus Eterno? A Igreja ao Deus Eterno continua na rua Alencar Araripe, no número 120, lá no Sacomã. A uns 500 metros, a 300 a 500 metros do terminal Sacomã. Dá para ir a pé? Dá para ir a pé, tranquilo. Muito bom, até porque é plano, né? É plano, subida, exato, né? Exato. Maravilha. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Volta ao programa, vejam só, depois de algum tempo longe dele, o reverendo Paulo Delage, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e pastoreando atualmente a Igreja Presbiteriana lá da Vila Mariana, em frente à estação Ana Rosa do metrô. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, reverendo Heber. Privilégio estar mais uma vez aqui
tratando de mais um assunto tão importante relativo a essa questão da vida eclesiástica. É um privilégio e agradeço a gentileza do convite. Onde fica a Igreja de Vila Mariana? A Igreja da Vila Mariana, presbiteriana da Vila Mariana, fica na Rua Vergueiro, 2407, a uns 80, 100 metros da estação Ana Rosa do metrô. A igreja lá tem quantos anos de organizada? 75, faz 76 esse ano. 76? É. Maravilha. Eu participei das festividades dos 75 anos do ano passado, foi mesmo. Tive o privilégio de pregar lá numa segunda-feira. Pastor Marcos, a igreja ao Deus Eterno tem quantos anos? Tem 12 anos. Então, 12 anos. Eu fiz essa pergunta para você entender os critérios para os dois convidados. Obviamente, eles, ou pelo menos possivelmente, vão abordar a questão e ter coincidência de opiniões em vários aspectos. Sim. Mas, quando é um tema dessa natureza, a produção se debruça sobre ouvir um pastor de uma igreja histórica, portanto mais antiga, mais tradicional, mais litúrgica, e um pastor de uma igreja nova, né? Com uma outra visão, ou como diz a moçada, com uma outra pegada, né? Para ouvir os dois lados e poder enriquecer a busca das respostas para as questões que mais nos angustiam. É isso que a gente vai fazer agora, começando pela matéria do Zeca. Vejam só. Não sei se em algum momento da história da igreja cristã passamos por momentos parecidos com esse. Afinal de contas, provavelmente nunca tivemos tantas opções de denominações, igrejas e doutrinas. Exatamente por conta disso, o fenômeno que iremos analisar hoje nunca foi tão intenso. Vamos falar sobre as mudanças de igreja, procurando responder a seguinte questão: se a Bíblia alerta contra ventos de doutrinas, por que tantos crentes ficam mudando de igreja? Vamos, antes de analisar toda a situação do universo evangélico brasileiro, ler um texto do apóstolo Paulo, em sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos tentar agora compreender o que Paulo estava dizendo nessa passagem. O apóstolo está falando da plenitude de Cristo. É assim que ele finaliza o versículo 13. Em nosso esforço para alcançar o alvo e prosseguir nessa direção, os crentes são estimulados pelo desejo de não mais ser como crianças, desamparadas num barco em meio à tempestade e a qual não podem controlar. Paulo sabia muito bem o que era ser lançado de um lado para o outro, ao acaso pelas ondas. Enquanto escrevia esse texto, certamente a viagem que o trouxe à sua atual prisão romana estava diante dele em todos os seus horrores. Só que o fato de serem eles levados de um lado para outro em perigoso redemoinho, cercado por todo o vento de doutrina, era algo ainda pior que experimentar os perigos do mar. O apóstolo estava muito preocupado pelo fato da maioria dos leitores ser formada por recém-convertidos do paganismo. Como os pagãos, em sua cegueira e superstição, são agitados pelas ondas e pelos ventos da opinião pública, dando crédito a tudo quanto ouviam, essa é a preocupação que Paulo tinha disso retornar a acontecer. Mas o alerta sobrevive ao tempo e chega até nós. Afinal de contas, ao que tudo indica, esses ventos de doutrina estão chegando aos arraiais evangélicos e em cada igreja é pregado um evangelho diferente, causando essa incrível migração de fiéis. Se a preocupação é não sermos mais crianças, será que estamos cada dia mais infantilizados? Já que tudo é motivo para sairmos de uma comunidade e chegarmos a outra? A reflexão é profunda e deve ser feita de maneira séria. E vamos fazer isso agora, no programa Vejam Só de hoje. Fique ligado! Vamos começar ouvindo o reverendo Delage, que é o mais antigo, e pastoreia a igreja mais antiga também, né?
76 anos de organização, que bênção. Reverendo, como é que o senhor responderia, assim, na sua primeira fala, a essa pergunta, né? Antes deixa eu mostrar o livro do reverendo. Acabou de sair, né, pastor? Por mais de uma semana. Uma semana? Isso. É uma análise do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, é isso? Exato. Comparando uma religião com a outra? Não. Abordagem de cada uma delas independentemente. Sobre a sua origem, desenvolvimento, estrutura, ramos, literatura, todos esses aspectos. Que legal. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são conhecidas como as únicas religiões reveladas, né? Exato. As 3 grandes religiões monoteístas herdeiras de Abraão, né? Herdeiras de Abraão, é verdade. Tá bom. Parabéns pelo trabalho, reverendo. Vamos lá. E com esse negócio de ficar trocando, não de religião, mas de igreja? Bom, primeiro, esse fenômeno não é um fenômeno tão novo, assim, no sentido de pessoas abandonarem a fé, uma igreja, e passarem para outra. Tanto é que o apóstolo Paulo já nos adverte quanto a isso. Claro que esse movimento chamado, na sociologia da religião, de trânsito religioso, tem recrudescido bastante, sobretudo aqui no Brasil. E, a meu ver, é lamentável que isso ocorra. Eu não sou de berço evangélico. Minha conversão se deu por volta dos 16 anos. Eu sou de origem católico-romana. E desde que fui alcançado pela graça, sou membro da Igreja Presbiteriana e nela permaneço, os meus filhos estão sendo criados nela, os meus netos. Então, é uma situação de certa estabilidade. E é lamentável que nós realmente verifiquemos essa situação dessa constante mudança e alguns fatores, a gente poderá tratar isso ao longo do programa, né? Talvez possam ser alinhados como determinantes desse comportamento, que passa, sem dúvida nenhuma, pela falta de estabilidade e convicção pessoal em termos da fé que o indivíduo abraça. Não da fé salvadora, necessariamente, mas na fé particular em relação ao grupo ao qual ele se ligou. Muito obrigado, reverendo. Vamos lá, agora a gente vai ouvir o pastor mais novo e com uma igreja que foi recém-organizada, tem 12 anos, né? 12 anos, pastor. 12 anos de organizada, pastor da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, pastor Marcos Souza. Eu vi o reverendo falando, né, da questão da presbiteriana, que ele se converteu aos 16 anos e desde então permanece lá, né? Eu me converti aos 28 anos, eu tenho 47 e gostaria de estar na mesma igreja até hoje. Deus conhece meu coração, mas o fator da minha mudança de igreja, porque eu passei por 2 igrejas, na verdade, até que fundamos o Ministério ao Deus Eterno. O que provocou a minha saída da igreja onde eu me converti, onde eu já estava lá há uns 3, 4 anos, foi a mudança de visão que a igreja passou a pregar, né? Era uma igreja neopentecostal, mas onde a palavra de Deus era pregada de uma maneira maravilhosa, era a verdade sendo pregada, tanto que muito do que eu aprendi da palavra de Deus foi nessa igreja. Mas, infelizmente, o coração do pastor, das pessoas que o seguiam mais de perto, né, se engraçaram com uma nova visão chamada G12, e então isso provocou a minha saída da igreja. Porque eu sempre fui um estudante da Bíblia, eu sempre amei as Escrituras Sagradas, folhear, meditar. E eu comecei a fazer um seminário pago por essa igreja, né? E esse seminário, ele falava sobre quebra de maldição, cura interior e outras coisas mais. E estudando, aceitei de bom grado fazer o seminário. E fazendo o seminário, ali mesmo eu pude perceber que o que eu estava aprendendo não condizia com as Escrituras. E quando eu comecei a confrontar com as Escrituras Sagradas, eu percebi que eu estava indo por um caminho errado se eu aceitasse continuar nessa igreja. Então, por isso, eu mudei, né, de igreja. E eu fiquei perdido na hora de mudar. Então, acho que isso acontece com muita gente, né, nos dias de hoje. Você tá numa igreja, né, uma igreja histórica como a presbiteriana, poxa, eu acho que não tem por que uma pessoa ficar mudando, né?
Uma muda. Ô, pastor. Eu não sei, na minha opinião, uma igreja batista também aí de muitos anos, que está sempre naquela mesma pegada, como diz o pastor, como dizem os jovens, né? Então não sei por que mudam, porque a palavra de Deus está sendo pregada em verdade, é a verdade do evangelho que está sendo pregada, né? Mas nesse caso, né, quando se muda a visão da igreja, muita gente acaba ficando um pouco perdida, porque você está se alimentando de um evangelho puro, de um evangelho saudável, e de repente mudam tudo isso de uma maneira radical. Então as pessoas começam, elas são chocadas com isso, e muita gente, nessa época do G12, quando o G12 virou febre no Brasil, muita gente saiu da igreja onde congregavam, porque eles aderiram a essa visão. Então essas pessoas ficaram perdidas, eu fiquei perdido, né? Se não fosse o Espírito Santo me guiando, eu não sei o que teria sido de mim. Então a primeira igreja onde eu conseguia, nunca fui de ficar pulando, de ficar visitando igrejas, nunca foi da minha índole ficar visitando igrejas. Então a primeira igreja, eu olhei ao redor do meu bairro, as igrejas que tinham, fui numa Paz e Vida, não me identifiquei. Esse é um outro detalhe, adaptação, você se adaptar a essa igreja, né? Não me adaptei, então eu entrei numa igreja pentecostal, e nessa igreja pentecostal eu fiquei por 4 anos, mas assim, existiam muitas divergências com o verdadeiro evangelho, embora a verdade em si ela era pregada. Então eu permaneci lá um tempo, por esses 4 anos, buscando de Deus. Lá eu tive muita oportunidade e me sinto assim honrado por Deus, porque pude ser lá um bom instrumento de Deus para ajudar no ministério. Mas quando chegou aquele tempo que eu vi que algumas coisas persistiam e infelizmente aquilo já começou a afetar, já estava afetando, né, a santidade, a verdadeira fé e santidade. Então eu senti que meu tempo lá tinha chegado ao final, né? Então pedi a saída da igreja e nós já tínhamos um trabalho, né, um ponto de pregação. Nesse ponto nós permanecemos por mais alguns meses. Dali Deus deu uma direção e a gente fundou então a Igreja ao Deus Eterno, né? Então esse é um dos fatores, porque são vários fatores que as pessoas mudam de igreja, né? Tem questão de mudança de endereço. Às vezes eu tenho membros da nossa igreja que saíram de São Paulo, estão morando na Bahia, outros estão morando em Alagoas, então, né, e são motivos justificados. E essa questão de heresias pregadas é um outro motivo justificado. Mas existe a grande massa que muda realmente por causa do oba-oba, né? Que não para em canto nenhum, né? Exatamente. No próximo bloco a gente vai querer saber o que é vento de doutrina. Mas agora você que vai se posicionar, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa enquete no vejamsó.com. Não é o vejamsó.com.br, não. Esse era o antigo site. Ah, que saudade. É o facebook.com/programa Vejam Só. Esse é a nossa ferramenta por meio da qual você se comunica conosco. Vamos ver a enquete? Você já mudou de igreja alguma vez? E aí? Primeira resposta sim, a segunda resposta não. Vamos lá, né? Você mudou de igreja, a gente está considerando a igreja onde você se converteu, tá? Mudou de denominação ou não? É isso que a gente quer saber, tá bom? A gente tem que ir para o intervalo, né, Angélica? A grade recebe gente de todas as denominações, inclusive a grade é uma escola que quem quer estudar a Bíblia e não é evangélico pode. A maioria dos seminários pede uma carta de recomendação do pastor. A grade não faz isso e nós já tivemos alguns alunos não cristãos lá, né? Me lembro de um deles que era judeu. O senhor escreveu o livro sobre o judaísmo, ele ia de kippah e tudo, né? Fazer o curso de Novo Testamento, obviamente. Se fosse de Antigo, acho que ele ia dar aula, né? Mas de Novo Testamento, e foi uma experiência muito enriquecedora, foi muito legal. E a grade está presente no Brasil inteirinho, mais de 600 lugares para você estudar a Bíblia. O curso bíblico está presente em todas as filiais da grade. É o único curso que tem em todos os lugares, né? Os outros cursos da grade depende do endereço. Então anota o telefone amanhã no horário comercial, você liga 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819 em São Paulo, e se informa a respeito do endereço mais propício para você estudar na Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. Tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Vamos ver quem é que está assistindo ao programa. Você já mandou sua foto, tem também a possibilidade de você mandar o vídeo. As instruções estão no Facebook e o presente é muito bacana, hein? Nós vamos sortear
uma fotografia ou um vídeo que o remetente vai ganhar uma diária, mais no máximo 5 pessoas, de um final de semana na Praia da Fortaleza, em Ubatuba, na pousada Praia da Fortaleza, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Lugar maravilhoso, Ubatuba dispensa apresentações. Não tem uma praia lá que seja feia, não tem uma, né? E a pousada fica a 80 metros da Praia da Fortaleza, que é uma das mais procuradas lá em Ubatuba, tá bom? O que você precisa fazer? Só fazer sua foto e postar no Facebook, ou fazer seu vídeo e postar no Facebook, né? De acordo com as instruções que você encontra no próprio Facebook. As instruções estão lá, né, Rafael? Estão lá, então é fácil de pegar. Primeira foto de hoje vem lá de Santiago, no Rio Grande do Sul. É o Augusto, né? Quem bateu a foto foi a filha Sara. Então, se a foto for sorteada, o Augusto e a Sara ganham o direito de passar um fim de semana lá em Ubatuba, tá? Vamos para Campinas, no interior de São Paulo. O Edinaldo e a esposa Sara. O Edinaldo está com sono, mas a Sara está acordada ainda, né? Também é essa hora, né, Edinaldo? Te dou toda a razão, viu? Sara, um ósculo santo para você. Povo de Campinas, no interior de São Paulo. Vamos para o Paraná agora, em Toledo, no Paraná, nós temos o Idelácio José. Oi, Idelácio, Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência. E eu fiquei muito curioso de saber onde foi que seu pai ou sua mãe arranjaram esse nome, né? Idelácio é raro, nunca tinha visto, né? Tá bom, se puder postar no Facebook para a gente saber, né? Valeu, um grande abraço para você. Agora, em Itaquaquecetuba, município limítrofe com São Paulo, uma cidade da Grande São Paulo, nós temos o Lincoln Martins. Olha, falamos dos jovens, falamos de pegada, o Lincoln é um deles. Está aí, assistindo ao Vejam Só. Obrigado, Lincoln. Deus te abençoe. Boa sorte no dia do sorteio. E lá em Caxias, no Maranhão, não Caxias do Rio de Janeiro, mas Caxias no Maranhão, nós temos o presbítero Bruno Marreca, né, assistindo ao programa Vejam Só. Obrigado, Bruno, pela sua audiência. Deus abençoe. Abençoe também o povo maranhense. Reverendo Delage, vou perguntar para o senhor, depois vou perguntar para o pastor Marcos Souza também. O que é ou que são os tais ventos de doutrina de que o apóstolo Paulo fala em Efésios? Essa palavra que aparece lá, que é a palavra anemo, traduzida por vento, é diferente de sopro, que é o pneuma, né? Também pode ser traduzida por espírito. Então, aqui é anemo, quando o apóstolo Paulo fala de algo que é muito impetuoso. Até na matéria foi dito alguma coisa sobre a situação de Paulo, com seu naufrágio, etc., o Euroquilão, aquele grande vento. A ideia é essa realmente, de alguma coisa muito impetuosa que varre e desestabiliza. Então, o vento de doutrina seria uma situação, e doutrina aqui é ensino, didascalia. É algum tipo de ensino que desestruture, que abale a convicção da pessoa, tirando a sua estabilidade. Então, Paulo pressupõe que havia alguma forma de estabilidade que é atingida por essa forte rajada e a pessoa, então, fica sem referencial. Então, quando Paulo fala de ventos de doutrina, são ensinos que, na verdade, atingem a pessoa, desestabilizando-a na sua relação com o Senhor. Então, ventos de doutrina tem este sentido básico aí na carta de Paulo aos Efésios. Diferente, por exemplo, da primeira carta de João 4:1, quando ele diz, né, provai os espíritos. Então, ele usa lá a palavra dokimazete, que é fazer uma análise profunda e criteriosa em relação aos espíritos. Não tem nada a ver com prova se está endemoniado ou não, né? É um teste
para ver se aquela pessoa, e aí espírito é tomado por pessoa, está ensinando adequadamente. Especificamente em João, era a questão da encarnação do Verbo, se Jesus havia vindo em carne ou não. Então, se ele negasse isto, ele deveria ser rejeitado. Então, um vento de doutrina diz respeito exatamente a esses ensinos que falseiam a verdade do Evangelho de Cristo e que, infelizmente, as pessoas, às vezes, se deixam levar por eles. E o senhor, pastor Marcos Souza, como que o senhor lê esses ventos de doutrina? Me fez lembrar a passagem de Pedro quando ele vê Jesus sobre as águas e ele pergunta se ele podia ir até Jesus. Jesus chama ele vai sobre as águas até um certo ponto e aí o vento sopra mais forte e ele, em vez de olhar para Jesus, ele olha para o lado onde veio esse vento e ele afunda. E aí Jesus o socorre e traz ele de volta para o barco. Então, isso dá, fazendo só uma comparação, com o que pode acontecer com alguém que está focado em Jesus e de repente dar ouvidos a ensinos diferentes, que levam a pessoa a ir além da Bíblia. O próprio Paulo, acho que o Paulo foi um dos que mais combateu as heresias, E essas doutrinas, esses ventos de doutrina seriam os falsos ensinos, e as distorções que são feitas com a Bíblia Sagrada, porque assim, a verdade é que nós temos assim, um evangelho para todos os gostos, um tipo de evangelho para cada gosto. E esses são os ventos, porque tirado da própria Bíblia, dos próprios evangelhos, dos 4, das cartas, misturado ao Velho Testamento, uma interpretação errônea do Velho Testamento, levado para o Novo Testamento, faz com que as pessoas comecem a ser levadas de um lado para outro. Vamos dizer, uma pessoa está lá na minha igreja, aprendendo o Santo Evangelho do Senhor Jesus, a palavra da verdade, e de repente alguém a convida, alguém no trabalho, um outro crente convida essa pessoa para ir na igreja onde ela congrega, e ela faz um marketing daquela igreja e diz que lá acontece isso, que acontece aquilo, e ela acaba influenciando esse membro da minha igreja, e esse membro da minha igreja acaba indo nessa outra denominação, e lá os ventos batem de todos os lados, e então quando ela sai de lá, ela já sai confusa, ela já não sabe mais se onde ela está congregando é o lugar certo, ou se ela deve ficar nessa outra agora. E assim acontece com todos. O Senhor Jesus aqui em Mateus 16, eu acho que é legal essa parte aqui, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5.000 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, são ensinos distorcidos da verdade. Eu vejo uma prática de Satanás nisso, porque o Satanás lá para seduzir Eva a comer do fruto, ele usou uma meia-verdade, Ele introduziu a mentira, ele distorceu a verdade do que Deus tinha falado para ela e assim conseguiu influenciá-la a fazer o que era errado. Então eu vejo que é o que acontece com essas doutrinas, com esses ensinos errados, com esses ensinos distorcidos, O Paulo também diz que se um anjo do céu vier e vos trazer um outro evangelho que não seja esse que já vos está escrito, seja ele amaldiçoado, seja anátema, Então eu vejo que o que muitos líderes estão fazendo, que na minha opinião são falsos líderes ou pessoas despreparadas, que tiveram um ensino errado, que não foram bereanos para conferir nas escrituras os ensinos de Jesus, acabaram aderindo a essas falsas, esses falsos ensinos e distorceram a verdade. Muitos acreditam estar pregando a verdade, mas estão pregando no erro, e esses ventos são desastrosos, Ventos, furacão, ciclone, derrubam cidades, E é o que faz com muitos crentes nos dias de hoje. Bom, agora, uma outra coisa que eu queria colocar aqui, tem outras várias, mas eu vou adiantar um pouquinho. Um dos problemas mais
uma das respostas mais comuns que a gente ouve, quando a pessoa fala por que mudou, é difícil conseguir ouvir, né? Justificativas plausíveis. Mas quando as pessoas respondem, falam, não, eu mudei porque na igreja que eu estou indo agora tem mais revelação. Isso eu já vi muito. Revelação é a palavra-chave. Do momento. Né? É a palavra do momento. E aí eu vou lá e tudo vai ser revelado e tal. E aí, se a gente pensar numa igreja histórica, onde qualquer coisa parecida com isso, a gente já põe os dois pés para trás e abre bem o olho, né? Aí vai ser complicado, né, reverendo? Como é que a gente vai fazer? Essa questão específica do trânsito religioso não é algo, talvez, só dos mais jovens, no sentido de idade, necessariamente, mas talvez dos mais novos convertidos, ou dos convertidos mais novos, por falta exatamente de certa estrutura e certa estabilidade. Eles estão dentro de um contexto que se chama de relações fluídicas, né? As relações não são estáveis, não são firmes, não são fixas. Então, as coisas são como que não permanentes. Então, isso influencia também na esfera religiosa. E outro aspecto também é que os mais jovens estão sempre tendentes a buscarem o prazer, o bem-estar. É a visão hedonística que nós vivemos na sociedade. Também os mais idosos, mas sobretudo os mais jovens. E isso faz com que o indivíduo queira se sentir bem. Então, o seu afã, o seu interesse não é nem por aquilo que está sendo pregado, ensinado. Ele não está nem preocupado com a substancialidade da proposta de ensino adequada, própria, robusta. O que está interessando a ele é se ele se sente bem, se aquele ambiente vai favorecê-lo, seja o ambiente da revelação ou até mesmo o ambiente de uma estrutura mais tradicional, de uma música mais solene, até isto também influencia na percepção desta linha do bem-estar. Eu quero estar na igreja onde eu me sinta bem. Essa é a expressão que a gente costumeiramente, inclusive os pastores até justificam. Não, meu irmão, você deve ficar mesmo na igreja em que você se sente bem. Não, que coisa nenhuma. Você deve ficar na igreja em que tem fundamento bíblico escriturístico, mesmo que você não esteja se sentindo bem. Mas isso conspira contra o quê? Essa filosofia hedonista dominante do nosso meio. Que o importante é você se sentir bem. Porque, afinal de contas, como se costuma dizer aí, né? Todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Reverendo, eu vou ficar numa igreja onde eu me sinto mal? Não é que você se sinta mal. A questão é essa, é que você não pode deixar que o seu bem-estar simplesmente se sobreponha ao ensino. Não, eu vou voltar a essa questão. Claro, isso senhor, é importantíssimo. E já vou colocar a situação para o senhor ir pensando, que, aliás, é uma situação muito comum. Quando dois jovens se casam e são de igrejas diferentes, de tradições diferentes, eles têm que decidir para qual igreja vão. E um vai sofrer. Sem dúvida nenhuma. Vai sofrer muito. Porque imagina o rapaz da sua igreja e a moça de uma igreja onde tem reteté, né? Pentecostal do reteté, né? Aí ela vai acompanhar o marido. Então tem que ir na igreja presbiteriana de Vila Mariana. Nem bateria toca lá, né? Toca. Isso é novo, hein? Isso é novo. Isso é um revolucionário. Vai ser queimado na fogueira. Mas, enfim, é uma igreja bem diferente daquela do reteté. E aí ela não vai se sentir bem, porque ela se sentia bem lá no reteté, dando os rodopios dela e tal, né? Mas ela tem que ficar lá. Depois o senhor responde. Pastor Marcos Souza. Então, se o senhor quiser abordar essa questão, também pode. Eu quero, continuando na fala do reverendo, né, que assim, eu concordo bastante com o que ele falou, mas eu tenho algumas divergências nesse sentido de sentir ou não bem, né? Porque assim, eu sei que eu já passei por isso quando eu saí da primeira igreja, né? Você chegar numa igreja onde você não é bem acolhido, né? Porque acho que a igreja precisa investir nisso. Você não é bem acolhido, você não é visto. Eu visitei Poços de Caldas o ano passado com a minha família e nós visitamos uma igreja, lá procuramos uma igreja, vimos uma igreja, quando passamos pela avenida, aí
Nós chegamos numa quinta-feira, fomos àquela igreja e era um culto de ensinamento. Nós entramos, não fomos vistos, tinha pessoas na entrada, né, não nos cumprimentaram, nós entramos, sentamos. O ensino maravilhoso, amei o ensino daquele pastor, ele estava pregando em Atos, trazendo um ensino em Atos dos Apóstolos. Gostei muito, assim, e a gente sentou, mas ninguém nos viu. E aí, no momento que terminou aquele culto, eu aguardei que o pastor se aproximasse da gente, viesse nos cumprimentar, porque a igreja é muito grande, mas tinha mais ou menos 30, 40 pessoas, porque era um culto de ensinamento. A gente sabe que, né, é uma minoria, isso também é um problema, né? E ficamos aguardando e nem o pastor, nem os membros, nem os obreiros, nós nos levantamos e fomos embora. E depois eu fiz uma crítica à igreja no e-mail, busquei o nome da igreja e até hoje eles não me responderam. Eu fiz uma crítica construtiva. Não te ouviram nem lá? Nem lá. Então, eu acho que, assim, nós precisamos nos sentir bem recebidos, bem acolhidos, né? Agora, eu entendo que o reverendo falou no sentido de você querer alimentar o seu ego. Você, não, é aqui e tal. Como, por exemplo, a questão do pentecostal, do reteté, né? Uma pessoa do reteté vem na minha igreja, ele não gosta. Ele não gosta, porque embora nós tenhamos um ensino pentecostal, mas nós não temos esse negócio de revelar, de pular. Então a pessoa vem e sai falando que a nossa igreja é uma igreja fria, que a nossa igreja é uma igreja, né, porque elas gostam de igreja fervorosa. Isso é gostar de alimentar o ego. E isso a pessoa querer alimentar o ego, ela gosta daquilo. E é o que o reverendo falou. Ela não está lá por causa da palavra que está sendo pregada, mas por aquilo que lhe faz bem ao ego, né? Então, isso faz muitas pessoas mudarem de igreja. A pessoa está na igreja e ela está indo bem, ela gosta, do jeito que ela gosta, mas de repente, né, uma pessoa, uma palavra, uma exortação, uma advertência, ela já achou que, né, peraí, ela queria fazer algo, não deixaram fazer, então ela já se machucou e ela já pega e já vai para uma outra igreja pentecostal. Você entendeu? Então, isso está errado. Essa pessoa realmente, ela não se aprofunda na essência que é a palavra de Deus. Ela quer ser agradada, ela quer que as pessoas agradem ela. Então, isso faz com que muitas pessoas mudem de igreja, entende? O fator também que eu vejo muito nessa questão, revelação, eu acho que é a maior delas. Porque as igrejas neopentecostais e pentecostais oferecem muito isso, né? Eu creio nos dons, mas não dessa forma. Eu vejo que a profecia para nós nos dias de hoje é a palavra de Deus, né? Propriamente dito o Novo Testamento, né? Não dizendo que o Velho Testamento, não, tudo que do Velho Testamento que ainda serve para nós, o Senhor Jesus, ele foi lá e assinou embaixo. E isso faz parte, está de encontro, né, ao Novo Testamento, né? Então, essas coisas fazem com que as pessoas acabem buscando essas igrejas. Nós temos uma tendência a sermos místicos, a querermos, né, as coisas sobrenaturais, queremos ver espíritos, queremos ver, né, uma coisa sobrenatural acontecendo no meio do culto, um varão de branco descendo, porque é o que eles oferecem, né? O outro lado da grande massa é a questão de serem agradados, de alcançarem bens materiais, de alcançarem, né, serem aliciados, serem acariciados no ego. Eles vão lá e a igreja oferece para eles o que eles querem, embora eles não alcancem. A maioria não alcança, né? A gente vê aí alguns testemunhos televisivos aí, que a gente sabe, a gente olha, nós que somos mais aprofundados na verdade, a gente olha e fala, meu Deus, isso é uma montagem. Esses dias mesmo eu vi um programa de televisão, um camarada falando, foram 2 testemunhos, um casal dizendo, nós estávamos na sarjeta, nós estávamos passando fome, sendo ajudado por vizinhos, mas hoje, né, Deus nos transformou, hoje nós temos 3 empresas, nós temos casa na praia, nós temos isso. O outro falou, eu tenho uma casa hoje, eu morava num barraco, hoje eu tenho uma casa que vale 4 milhões de reais, eu tenho uma outra na praia que vale 2 milhões. A gente sabe que isso é montado, mas isso é o que muita gente quer. Então, essa massa, esse povo, não são pessoas convertidas ainda. Então, por isso que eles procuram essas coisas. E quando eles não alcançam lá e saem frustrados, eles acabam caindo na armadilha de uma outra denominação que oferece algo maior, entende? E eles ficam de lá para cá, né, sendo jogados, sendo lançados de um lado para o outro, até que um desses,
né, é despertado pelo Santo Espírito e ele fala, peraí, alguma coisa está errada, ou é a minha, porque se eu vou numa igreja como essa e eu não alcanço o que me ofereceram e eu vou reclamar com o pastor lá, ele vai dizer, você não tem fé. Né? E aí a pessoa sai frustrada, às vezes se afasta da igreja e não vai para nenhuma outra denominação. Se decepciona com Jesus. Entendeu? Então Deus é sempre o culpado na história e as pessoas ficam mudando de igreja procurando aquilo que complete elas. E elas não entenderam que o que completa não é material, não é físico, é espiritual, vem de Deus. Muito bem, no próximo bloco nós vamos conversar, começando com o reverendo Delage, sobre essa questão do casamento de pessoas de tradições muito diferentes. Como é que faz para a moça se sentir bem numa igreja tão diferente daquela que ela estava acostumada, né? Vamos conversar também sobre, usando o contexto de Efésios, capítulo número 4, quando eu percebo que eu estou numa igreja e a minha vida espiritual não se aperfeiçoa, eu não melhoro como cristão em nada, não é um sinal de que eu devo, não é que eu posso, mas que eu devo mudar de igreja porque eu estou no lugar errado, né? Também a gente vai comentar uma frase do Zeca, né? Em cada igreja é pregado um evangelho diferente. Ele falou isso na matéria da abertura, quero saber se vocês concordam. Vamos voltar a falar do G12 e congêneres. Não sai daí, tem muita coisa boa, a gente volta já. O tema de hoje do programa, vejam só, é a questão dos ventos de doutrina e mesmo assim, com os alertas que a Bíblia faz a respeito desse assunto, muitos crentes ficam mudando de igreja. Note o GC. O GC é essa frase que você está lendo aí, né? GC significa gerador de caracteres. Então a gente apelida o que o gerador de caracteres faz de GC. Ficam mudando de igreja. Não estou falando que você mudou de cidade e não pode mudar de igreja, é óbvio, né? Às vezes mudou de bairro, precisa mudar de igreja, tudo bem, mas ficam mudando, é a pessoa que fica pulando, né? Antigamente a gente chamava esse cristão de cristão borboleta, né? Ele ficava borboletando lá. Hoje é macaco pulando de galho em galho. Há uma fase da juventude em que os rapazes fazem isso para ver se acham namorado. Faziam, né? Para ver se acham namorado. Hoje acho que eles vão buscar lá no mundo, né? Não, não deveria ser, mas acaba acontecendo esse problema, né? Essa questão que nós estávamos conversando, de mudança, por exemplo, por questões de bairro, que você se transferiu, alguma coisa assim, não se aplica aqui. Claro que não. Não é o caso. Então, o que a gente realmente foca é essa situação de que o indivíduo, seja às vezes até interna corpus, tendo a própria denominação, que o indivíduo, por discordar e divergir da forma do pastor se posicionar, falar ou pregar, ou do coral cantar, ou de não ter coral, etc., ele começa a ir uma, duas, três. E também não é uma questão de você deixar uma ou outra igreja ao longo da vida de 40 anos, mas a cada 2, 3 anos você está em determinado lugar. O pastor Marcos estava colocando, e é bastante interessante essa questão aí, desta visão de supermercado. A igreja como uma espécie de supermercado que tem que atender a satisfação do consumidor, né? Então, isso é um problema. Peter Berg já trabalha essa questão do seu sagrado de uma forma muito interessante. O Leonildo, né? O doutor Leonildo, trabalha no livro dele lá, Teatro, Templo e Mercado. Eu prefiro chamar, né? Igreja, palco e mercado. Eles estão transformando a igreja em palco e mercado. Para quê? Para atender a gostos variados dos consumidores. Por quê? Porque há uma concorrência tremenda de que se eu não me adaptar como uma empresa, um supermercado, eu vou fechar as portas. Por quê? Porque a demanda dos consumidores não vai ser alcançada. Então, esse é o problema, porque os cristãos, infelizmente, no nosso contexto, dentro do nosso tema aqui, têm se tornado como consumidores, que vão a esse bar, mas amanhã vão naquele outro. O ponte muda para lá, ele muda para lá. Ele não tem... É o que nós chamaríamos na antiga, né? Fidelidade à bandeira. Você abastecia no posto Shell, você não ia no posto Esso. Se você abastecia no posto Esso, você ia no posto Esso, não ia no Shell, enfim. Essa ideia de fidelidade à bandeira acabou. Nós, nas nossas denominações tradicionais, vivenciamos a situação do movimento renovacionista nos anos 50 e 60, mas a pessoa deixava a Igreja Batista e ia para a Batista
renovada, né, como Ernesto Onini, etc. Deixava a presbiteriana e ia para a presbiteriana renovada, como Assis Jordão e alguém assim. E ali ficava, provavelmente, o resto da vida. Então, não é um trânsito religioso, é uma mudança de convicção naquele contexto. Isso é diferente. Pode-se aplicar a questão aqui de alteração de convicção, entender que é vento ou não de doutrina, mas não é esse trânsito religioso que a gente vê que é um fenômeno triste e lamentável, né? De completa falta de estabilidade e vínculo de compromisso. Pastor, como é que fica o caso quando o jovem casa com uma moça e ambos são de igrejas evangélicas, mas muito diferentes? Eles vão frequentar uma igreja só. Que conselho o senhor dá? A igreja onde eles se sentirem melhor? A questão é bem difícil mesmo, porque assim, quando eu ministro na escola bíblica, com casais, né, namoro, eu deixo bem claro que o ideal seria que as pessoas buscassem conhecer uma pessoa para namorar, noivar e casar na própria igreja, né? Porque isso não ia trazer nenhum tipo de problema, o ensinamento é o mesmo, né? Os costumes são os mesmos, mas a gente sabe que na prática não é assim que acaba não funcionando, né? E então já tive membros na minha igreja, onde eu tinha uma moça na nossa igreja que ela começou a namorar um irmão de uma igreja lá na Vila Medeiros. Nós estamos aqui no Sacomã. Ela começou a namorar um menino lá na Vila Medeiros. Ele visitou a nossa igreja. Uma pessoa, um bom rapaz, conheci, vi que era um homem de Deus, né? E aí, foram namorando. Um dia ela chegou para mim, ficaram noivos, iam casar. E ela falou, ele veio conversar comigo e falou, olha, eu estou, né, chamando ela para congregar comigo, para estar comigo, a gente vai casar. E eu disse amém, né? Eu disse, eu sinto muito de perder um membro, né? Uma pessoa tão bênção na igreja, né? Mas eu sei que ela está indo para um bom lugar, eu sei que ela conheceu um bom homem, porque eu conheci o rapaz, né? Agora nós temos uma situação atual na nossa igreja. Há uma irmã na nossa igreja que ela está namorando um irmão adventista, né? E ele veio conhecer a nossa igreja, participou de um culto e ao final ela veio apresentar para mim, pedir, né, a minha bênção para namorar com ele. Conversamos ali e um pouco que eu conversei com ele, eu falei, meu Deus, não pela questão dele ser adventista, mas algumas coisas encasquetadas na mente. E aí eu conversei com os dois claramente, eu falo assim, as visões são diferentes, isso vai dar conflito, né? Se vocês estiverem dispostos, né, a buscarem, né, um bom senso no que você... Porque é diferente. Então, amém. Quem sou eu para dizer não? Né? Não sou eu que mando num relacionamento. E aí eles estão namorando. E agora, antes do programa, eu recebi uma mensagem dela, né, no WhatsApp, que ela estava precisando falar comigo se ela podia falar. Eu falei, agora eu não posso, né? Porque eu vou participar do programa, mas está tudo bem. Porque eu já fico preocupado com o que vem a acontecer. Porque vai mudar. Mas, no geral, um ou outro vai ter que abrir mão do ministério onde congrega. Claro. Embora existam pessoas casadas, lá na minha igreja mesmo, onde o marido congrega na nossa igreja e a esposa congrega na cristã presbiteriana, né? O que eu posso fazer? Né? Pastor Daniel. Tá lá no pastor Daniel. Ô, pastor Daniel. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu não sou contra, eu não fermento de forma nenhuma. Eu acho que se eles se dão bem, né? Se eles não divergem, se eles não sentem que sentem a falta de estarem juntos no mesmo ministério. Então, mas às vezes é assim mesmo. Olha, eu tive uma senhora que frequentava a minha igreja e o marido dela era pastor de uma igreja. A esposa do pastor frequentar uma igreja diferente é complicado, né? Mas ela logo de saída falou assim, ó, Heber, é o seguinte, a igreja do meu marido tem muito usos e costumes, não pode usar calça comprida, não pode depilar a perna, não pode usar joia, não pode usar nada, tá? Não pode cortar o cabelo. E eu não consigo me adaptar lá, muito menos meus filhos. Ela era mãe de, acho que 3 filhos adolescentes. Então, eles frequentavam a nossa igreja e o marido ficava na outra. Aí é uma situação que vai fazer o quê, reverendo? Não tem como. Veja bem, é isso que eu estava falando. É uma questão excepcional de uma circunstância determinativa. Aí é diferente de você simplesmente estar buscando
o seu bem-estar no sentido apenas da satisfação do seu ego, de reforço de comportamento. Por quê? Porque se amanhã ou depois, ali naquela igreja, eles mudarem o ritmo da música, aí já não me interessa mais, aí eu vou para aquela lá. E aí, naquele ali, aconteceu que mudaram a ornamentação do templo. Aí eu mudo porque aquilo ali não. É nesse sentido que eu estou fazendo. Aí, como disse o pastor, haverá uma situação de orientação das possibilidades de conflitos que vão existir. Alguém, ao final, vai ter ou que ceder ou que se conformar na situação de não adequação do seu emprazeramento. Tá. Então, ele vai ter que abrir mão do seu bem-estar para a harmonia da casa, do cônjuge, seja o marido ou seja a mulher. À medida em que os anos forem passando, este assunto poderá sendo tratado. E a gente conhece casos em que isso se ajusta. Sim. Ou o marido vai, não, a eles esposa vem, se davam enfim, perfeitamente bem, né? Agora, quando a gente fala sentir bem, eu já tinha... eu o colega já tinha falado, é nesse sentido. O indivíduo está simplesmente buscando emprazeramento pessoal, satisfação de ego. Existe hoje um sentimento muito forte, acho que sempre existiu, sei lá, de que a igreja precisa ser divertida. Ela tem que funcionar como distração. Ela não precisa ser chata, claro que não, a igreja não precisa ser chata. E nem deve ser. Nem deve ser chata, não precisa ser engessada nem nada, mas ela não está lá para ser distração para ninguém, né? De forma alguma. Ninguém vai lá se distrair, né? A verdade é que nós temos que entender que nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer e não ouvir o que nós queremos ouvir, né? E esse é o problema. Não, essa igreja podia ter, né, uma banda musical, mas, né, nossa, podia ser um pouco mais agitado. Não somos nós, os membros, que ditamos as regras, é o Senhor. Eu acho que Deus deu uma visão ao pastor, nós temos ministérios diferentes, nós recebemos de Deus uma visão. O que não pode mudar é a doutrina. A doutrina tem que ser a de Cristo, né? Mas a questão dessa igreja ser um pouco mais avivada, essa igreja ser um pouco... Aí é o que o missionário fala dos temperos. Os temperos são diferentes. A comida é a mesma. Sim. Muda um tempero puxadinho um pouco mais para pimenta, o outro não. Enfim, aí os temperos... E aí vem a questão da identificação, né? Eu me identifico aqui, né? O outro, você se identifica ali, né? Então, eu não sou contra isso, né? Agora, você ficar atrás... Não, porque eu vi que tem um fulano lá que está revelando... Não, então, aí... Você entendeu? Esse é o problema. É o que muitos acabam fazendo. E outra coisa, outro dia uma jovenzinha veio até mim na igreja, ela congregava na nossa igreja, ela falou assim: pastor, eu precisava conversar com você. Eu falei: fala. Deus falou no meu coração para me mudar de igreja. Eu falei: como assim Deus falou no seu coração? Como você sabe que foi Deus que falou no seu coração? Não, ela ficou sem ação. Eu fui bem claro para ela: Deus não falou nada no seu coração. O que não está bom aqui? A verdade não está sendo pregada e vivida. A igreja não oferece, não tem um ministério de jovens, trabalho jovial, que está de vento em popa. Como assim Deus mandou você sair daqui? Né? E ela ficou calada, tentou ficar mais umas semanas, mas acabou saindo da igreja e foi para uma outra igreja. Onde tinha revelação. Onde tinha, com certeza. Essa é a questão. Me parece que passa muito pela realidade subjetiva. Aí volta ao bem-estar, o emprazeramento. E não o critério objetivo de uma análise, como diz João lá, né? A análise criteriosa, aprofundada e devida. Eu não estou falando também de um tradicional que eventualmente possa ter uma experiência espiritual marcante, uma digital na vida dele ali, que o leve a um posicionamento diferente, até deixe a sua denominação anterior. Eu nem computo isso como um trânsito religioso. O que me deixa bastante entristecido é esta falta de estabilidade e o nível de interesse exclusivamente subjetivo de bem-estar pessoal, de aquilo ali que me interessa, não me interessa mais, não me satisfaz mais, não é que não me traga edificação, não me interessa, não me satisfaz mais. Então, o que eu faço? Eu migro. E como a facilidade hoje é muito grande, e muitas igrejas não têm nenhuma estrutura de membresia, de arrolamento de membros, então o camarada entra pela porta da frente,
e sai pela porta dos fundos. Mas as que tem também tem. Reverendo, eu vejo isso na minha igreja. A pessoa, para se arrolar como membro, é que nem a sua, eu sou da Presbiteriana Independente, ele é da Presbiteriana do Brasil, é registrada em ata, ela comparece à diretoria da igreja, né? Mas ela vai levar pelo menos uns 6 meses para ser membro da igreja. Até ser membro, ela tem pelo menos uns 6 meses. Preenchido, não sei por que a gente tem que fazer isso, mas tem. A Constituição exige que você pegue o nome da pessoa, a profissão, o grau de instrução, o nome dos pais, pai e mãe, onde nasceu, se foi batizado na infância. Quer dizer, tem todo um cadastro. Aí a pessoa tal se sujeita a tudo isso e se filia. 8 meses depois some. Assim, do nada, tuf. Não, escuta, não é o caso que o senhor está falando, a pessoa chega, ou o que o senhor mencionou, chega, ninguém nem vê, fica lá umas semanas, depois vai embora, ninguém nem nota. Não, tem toda uma burocracia. No hall de membros da minha igreja, né, tem lá uma infinidade de membros inativos. Inativos é legal. Por quê? Pelo menos na igreja dele, né? Ativos lá, deve estar ativo e outro. Tomara que esteja, né? Também. Então, se está firme numa outra igreja, eu continuo, Senhor, graças a Deus, pelo menos está congregando. Mas dependendo para a denominação onde foi, eu falo, meu Jesus, tem misericórdia. Né? Porque, infelizmente, antigamente, há muitos anos atrás, acho que no princípio da minha conversão ainda dava para dizer assim, olha, procure, você se converteu, eu evangelizei você na rua, ele ali naquele momento fez oração, confessou a Cristo, sentiu um renovo. Eu dizia, procure a igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Mas a gente não pode dizer isso. Poxa, está complicado. Né? Não pode dizer isso, porque dependendo para onde você está mandando ele, você está mandando ele para a morte. Né? Então, não, mas aí, por isso que eu acho que o grupo evangélico brasileiro precisa pensar seriamente em se identificar. Eu vou usar um exemplo muito radical. A CNBB. Qualquer igreja católica pode ser da CNBB? Não. Só pertence à CNBB quem compactua com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Brasileira não faz parte da CNBB. Então, quem é evangélico? A gente precisa definir isso. Nós temos medo. Eu concordo. Nós estamos com medo. Quem é evangélico? Então, só vai poder usar o título de evangélico e se identificar como evangélico quem subscrever uma confissão de fé, nem que seja mínima, mas tem que ter. Concordo, pastor. Algumas dessas igrejas que nós estamos mencionando aqui não assinariam. Com certeza. Então, não são evangélicos. Né? Esse é o problema, essa designação evangélica, né? Tem se tornado tão então, vala comum. Eu, numa viagem, desculpa, você passar a diferença, numa viagem do Chile para cá, no avião, havia um juiz e a esposa, um advogado e a esposa. E evangélicos, né? Conversando. E conversa, aí eu acabei entrando na conversa, né? E aí eu disse que também era evangélico, presbiteriano. A esposa do advogado disse, mas presbiteriano não é evangélico. Meu Deus do céu. Aí eu tive que ser indelicado e disse, olha, a senhora tem uma noção péssima de história do que seja protestante, ou então a senhora não sabe o que seja evangélico. Fui até um pouco deselegante, mas aí encerrei a minha participação, porque não vou nem ficar... Quer dizer, as pessoas estão provavelmente num nível de desinformação tão grande, ou de confusão tão grande com nomenclaturas. Por quê? Porque falta exatamente essa ideia. Aí é que Paulo coloca lá em Efésios. Evento de doutrina, porque essas questões que a gente vê não são questões de doutrina necessariamente, são questões mais não essenciais do ensino, mas questões de, às vezes, costumes, às vezes liturgia, às vezes forma de condução do culto, forma de apresentação da mensagem. E isto é que, infelizmente, tem feito com que esse trânsito religioso vá sendo cada vez maior no nosso contexto. Uma das coisas que as igrejas falham muito, que eu acho que o que detém um pouco esse trânsito, né, essa rotatividade, o que ajuda a deter isso, porque assim, nós não vamos conseguir brecar isso. Porque tem pessoas que realmente vêm na nossa igreja, fica ali um tempo, se agrada. A gente conhece a parábola do semeador e a gente vê que muitas pessoas se enquadram nessa parábola, né, que nem todos esses são realmente do Senhor e acabam indo de lá daqui para lá porque querem ser
agradados, querem, né? Mas o que a igreja precisa fazer, quando eu vejo muitas igrejas que não têm isso como uma escola bíblica, não tem um trabalho de discipulado, né? É a palavra na mensagem, é uma visita no lar, é um ponto de pregação, é um oba-oba, e não existe um trabalho firmado, estruturado de ensino nas igrejas, né? Eu vejo na nossa igreja, por exemplo, quem se converte na nossa igreja dificilmente sai. Por quê? Porque eles aprendem, né, conosco. Quem vem de uma outra igreja, que fica conosco também, por exemplo, eu tenho membros na nossa igreja, mulheres, né, que foram numa igreja, ficaram um tempo, não conseguiram, foram para outra, não conseguiram, até que encontraram a nossa igreja. Qual foi a justificativa dessas pessoas? Que eu disse amém. A mulher, o marido não é evangélico, a igreja não deixa ela se batizar. A igreja não dá ceia para ela. Só porque o marido não é evangélico. Você entendeu? Ou outros motivos, roupas, porque ela tem que mudar. Mas a pessoa não quer mudar, então não pode ficar na nossa igreja. Então, fica para cá, fica para lá. Tem uma irmã na nossa igreja que ela ficou 3 anos numa igreja, 3 anos. E ela não pôde se batizar, nunca tomou uma ceia, ela vivia frustrada. E ela está na nossa igreja hoje. Quando ela veio, né, ela logo foi batizada. E em seguida, o marido começou a frequentar a nossa igreja e hoje está do lado dela. Tá vendo? Você entendeu? Então, quer dizer, as igrejas também pecam muito nisso, tomando o lugar de Deus, né? Isso seria um evangelho diferente. Porque eu não vejo nada na Bíblia que se opõe, né, a uma pessoa ser batizada tão logo ela crê em Jesus Cristo. Né? Desde que você veja que a pessoa realmente creu, que houve mudança. Por que não? Por que ela não pode se batizar? Porque não é casado? Né? Então tem várias pessoas nesse aspecto lá na igreja. Vou fazer só uma observação aqui que eu acho importante. A questão de Paulo lá em Efésios, ele está falando de ensino, a pessoa abandonar o ensino genuíno, autêntico das Escrituras. Esse trânsito religioso que a gente se refere aqui é uma questão institucional. Eu não coloco em dúvida, em momento algum, a realidade da fé redentora e a experiência de salvação da pessoa, porque ela está nessa igreja para aqui e para ali. Eu estou colocando a coisa numa visão de percepção sociológica, ou seja, o indivíduo num vínculo institucional, ele não tem estabilidade. Por quê? Porque ele deixou de ser atendido no seu interesse pessoal de bem-estar por aquela instituição. Então, eu estou distinguindo a questão da experiência de salvação com da pessoa em relação a esse constante mudar de instituição ou de igreja. Então, não podemos, na minha maneira de ver, não podemos confundir. Claro. Não é porque o indivíduo está mudando de igreja que ele não é salvo em Jesus, porque tem experiência de vida eterna, ou porque perdeu a salvação, porque saiu dessa para aquela, etc. De jeito nenhum. Mas, infelizmente, é uma realidade de falta de compromisso com a instituição. Para servir a Deus da própria igreja. Claro. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Vou agradecer aqui ao pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica o Deus Eterno. Amém. E ao reverendo Paulo Delage, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Mariana. Ambos esses irmãos estão com os contatos publicados no Facebook. Você pode acessá-los e tirar suas dúvidas, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? 71% disseram que já mudaram de igreja alguma vez, 29% disseram que não. 29%, tá bom. Não tá ruim, não. É significativo. Significativo. E o mudar de igreja pode ser sim, eu mudei de igreja, né? Eu saí daqui e fui para lá porque eu mudei de bairro, de estado. A gente devia ter posto mudar de denominação. Tudo bem, a gente vai repautar esse tema em breve, porque não conseguimos esgotar os nossos objetivos. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Deus abençoe a todos.